Boa tarde. Deixa eu pôr aqui o nosso tema: maternidade e primeira infância. Olá, Amanda. Hoje nós vamos falar sobre maternidade e primeira infância. A gente. Deixa eu ver se ela aceita. Aê! Só um momentinho. E aí, como é que tá? Como é Tô que vão as bem. coisas nesse período de isolamento? Muita coisa, né? Período de isolamento, a gente fica ansioso, né? Sem poder sair, saindo pro necessário e ainda com medo. E o pequeno? Ele só tá saindo quando vai com o pai, né? Geralmente uma Sim, vez na semana. O pai sim. diminuiu também as vezes que vinha ver, que vinha pegar, porque às vezes vinha direto do trabalho. Como ele continua Complicado. trabalhando, aí você tá pegando uma vez na semana pra. E aí vai de máscara. Já ensinei a Uhum. ele, né? Então ele já fala do, só que ele fala coronavírus. Ah, coisa Aí, mas boa. tá, estamos conseguindo, né? Graças a Deus. Gente, a Rayane é uma pessoa que vem me seguindo aqui já há algum tempo, né? Ela e o pequeno dela. E aí a ideia desse quadro, e até peço desculpa se vocês estão vendo que meu cabelo tá molhado. Do jeito que eu cheguei da rua, tem que tomar aquele banho, né? Tem que lavar o cabelo. Aí foi o jeito de cabelo molhado mesmo. Mas assim, eu tô chamando justamente mães que estão comigo há algum tempo, né? Algumas, como vocês viram, no caso da Fernanda, né? Do caso da Sara também, que já vem com um processo assim de cuidar e mostrar também via Instagram, né? No caso da Rayane, não. Eu fui mais focada nessa questão da primeira infância, e sempre porque eu recebo mensagens, né? Ah, Camila, consegui isso, né? Consegui fazer tal coisa. Então tava vendo que tu segue, né? Algumas coisas aqui. Eu disse, não, vamos chamar ela na parte da primeira infância. E se eu te disser que teve só mais de 25 perguntas? E eu fiquei assim, eu digo, vamos, meu Deus do céu, se eu soubesse que esse assunto era tão assim, né? Então, o que é que eu fiz? Eu tirei as principais para a gente conversar um pouco aqui, né? E aí, o jogo é o seguinte, tu diz como é que tu fez, né? Aqui tem algumas coisas sobre alimentação e tal, e aí a gente vai discutindo, falando, né? E eu vou explicando alguma coisa em relação à disciplina positiva, ou algo do tipo, caso precise, tá bom? Quer a pergunta fácil ou é difícil? Oi? Quer a pergunta fácil ou é difícil? Vai fazendo, né? Qualquer coisa eu jogo de volta pra você. Olha só, tem uma que é o seguinte: como substituir o papel do pai que está sempre ausente por conta do trabalho e quando chega está cansado? Cara, Eu li pesado. essa. Leu? Eu li essa quando você postou. Achei bastante interessante. Assim, eu procuro dar bastante atenção a ele, dentro das minhas limitações, né? Como eu também trabalho, então tinha vez assim, hoje não, né? Que tem todo esse processo de tomar banho e tal, mas ele já sabe, quando eu chego do trabalho, eu tenho aquele tempo com ele. Então já teve vez, eu tenho Uhum. até vídeos assim, que eu cheguei do trabalho, nem tirei a roupa e aí fui brincar com ele, correr pela casa, brincar de lavar a bola. Tem dia que eu tô mais cansada, eu procuro uma brincadeira mais calma, mas tem que dar atenção, porque ele precisa dessa, mas tem dia que ele quer o pai. Então, no meu caso, né, que é separado, então eu faço uma chamada de vídeo, pelo menos, para conversar uns Bacana. minutinhos, né? Aí ele conversa uns minutinhos, o pai faz uma brincadeirinha ali com ele, mesmo pela chamada, e aí vai matando um pouco da saudade. Pronto, eu acho que aqui eu também fui mãe solteira, né, durante 2 anos e meio. O Naldo só entrou definitivamente mais ou menos por essa época e hoje, né, Sara considera como pai e ele como filho. Mas o que eu vejo aqui é mais ou menos como eu estava 2 anos e meio atrás, que o Naldo viajava na quarta, voltava no sábado.
Ele viajava para o mestrado na quarta-feira, trabalhava segunda, terça e quarto o dia todo, ia direto, né? E quando voltava, ele estava cansado. Era mais ou menos por aí. E aí, eu acho que vai muito daquela coisa. O nosso trabalho mais importante são os nossos filhos. Né? Não tem. Você pode dizer, ah, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso isso, eu preciso. Eu sei, eu também. Mas ainda assim, o meu trabalho mais importante é um adolescente que está ali, é o meu filho pequeno de 7 anos que necessita de mim. Imagina na primeira infância, então, né? Que Oh, você é a segurança, você é o abrigo, você é o acalento, né? Então você é tudo isso. A gente tem que parar um pouquinho, poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr de um lado para o outro, mas o meu trabalho mais importante são essas crianças, essa criança que está aqui. E a gente fala muito assim, tempo de qualidade, né? Eu tava vendo um dia desse lá no grupo que tu falou, acho que foi ontem, né? Ou foi anteontem? Não, ontem eu nem mexi porque era dia dos namorados. foi Foi assim. antes, Ontem também eu pronto. tava. Que ele tava querendo ir pro teu braço, né? E tu chegou, e aí tinha que primeiro tomar banho, né? Tirar as compras. Esse período agora, esse mês, eu não fui trabalhar, né? Porque eu trabalho 15 dias e folgo 15. Aí esse mês eu não saí. Hum. Mas aí tem as saídas para mercado, né? Para alguma coisa necessária. Aí eu saí essa semana mesmo para o mercado. E aí quando eu cheguei, aí é aquela agonia. Minha mãe fica segurando, tentando fazer barreira. E aí consegue por um tempo. E aí eu entro no banheiro, vou tomar banho. Aí quando eu volto enrolada na toalha, ele agora pode abraçar, eu pode. E aí pula no meu colo, aí tem que dar aquele abraço, aquele cheiro mesmo. Ah, que Tem que ser, massa. porque ele é super carinhoso. E aí eu acho que isso é memória, né? Assim, quando ele estiver grande, ele vai lembrar, poxa, minha mãe quando chegava me dava aquele abraço, né? Dizia que estava ali. Eu acho muito bacana, muito bacana. Agora, nessa questão aqui, né, quem perguntou, fica essa dica aí, tá? De sentar, conversar com o esposo, com o ex-esposo, né? Acredito que aqui seja esposo ainda, né? Porque diz que quando chega ainda tá cansado. Uhum. E aí, conversar mesmo, acho que é o diálogo e se conscientizar, que tô cansado, tá? Tem mil brincadeiras que a gente pode fazer deitado, né? Eu Isso. posso pegar aqui um joguinho da velha, eu posso fazer aqueles do pontinho que marca o X no meio, né? O seu nome vai ganhar quem fizer mais. Então, tem mil coisas que você pode fazer E deitado, essa de cantar lá uma vai a música, bola ler uma história. mesmo, que você Como? vai. Essa de lá vai a bola, você tá sentado e joga a bola pra criança, a criança joga pra você. E aí Pronto. fica uma coisa bem divertida. E aí, nessa fase, é bem interessante porque a gente lembra assim, ah, mas eu tenho que sentar, eu tenho que brincar, eu tenho que bolar alguma coisa. Não precisa, né? Se tu chegar pro teu filho e perguntar, ele já resolve. Ontem eu tava brincando com o Ben na pista, né? Eu disse, filho, a mãe tá exausta. Aí ele, vem aqui, vem pra cá de novo, vem pra cá, tu. E eu fiquei na rede brincando, né? Eu deitada, brincando com ele, ele embaixo, querendo pinotar e tal. Eu digo, não, vamos desse jeito, né? E depois a gente foi brincar de cartinha Pokémon, que também dava pra brincar, eu deitada. Né? A gente brinca de esconde-esconde. O de esconde-esconde eu saio suada pra caramba, né? Quase exercício físico. Mas é isso que vai fazer com que os nossos filhos, eles, além de se conectarem, ter boas memórias, sabe? Eu acho que isso é interessante. Imagina aí que os meus filhos vão lembrar que na época do isolamento, quando estava todo mundo estressado, eles brincavam de esconde-esconde às 11 horas da noite, né? E morriam de rir, cachorro gritando, vizinhos querendo matar, né? Esse período eu fiz muito também alguns projetos aqui com o Natan, né? É, a gente fez uma amarelinha no quintal, depois fez aquela amarelinha diferente, que é os quadrados, né? Ele também amou. Ah, que É, massa. fiz um ônibus de papelão para ele, a gente fez aqui juntos. Fiz Esse do carrinho foi tão uma fácil, desenho de Rayane. carta. Hã? Esse de montar a pista de carrinhos foi super Uhum. tranquilo. Eu acho que foi 4 caixas eu consegui fazer, ficou legal, né? Ficou a rampinha e tal. A gente vai até terminar amanhã. Eu acho que é É, assim, mesmo que não bacana. seja aquele projeto como você mostrou na foto, né? Todo, O né? meu não vai Mas ter. você tentar fazer, né, pelo menos com a rampa, algo que seja próximo, a criança já acha legal, né? E é uma coisa Uhum. bem simples, não tem gasto, né? Vai ocupar aquele tempo dela, vai ter um momento criativo ali dos dois, né? Vai muito E ele legal. só quer ficar brincando agora, é o tempo todo. Mãe, vamos brincar, mãe, vamos brincar. Então, às vezes porque a gente tem cabeça de adulto, né? Adulto precisa estar tudo perfeito, sei lá, precisava ser uma pista da Hot Wheels. Para criança não precisa, até porque a criança ela não quer o carrinho da Hot Wheels, ela quer você.
né? Então, ela não tá pensando na pista da Hot Wheels, ela tá pensando numa pista que vai brincar com a mamãe. A gente já tinha feito uma bem bacana, que era de fita pelo quarto. Inclusive, a gente fez, eu não sei se tu lembra, fez subindo os Eu beliche, fiz, o beliche e eu fiz tudo. essa aqui na sala. Eu peguei a ideia Pronto, tua. pronto. Essa ele amou, assim, amou, amou, amor. E foi tempo, viu? Ficou bem um tempinho. Mais do que eu acho que vai ficar isso daí, porque tem uma cachorra agora, né? Já viu. A doguinha perto da pista. E aí, vamos para a próxima. Qual fase? O Natan hoje tem cinco? Quatro. Quatro. Qual fase até agora que tu achou mais difícil? Pensa Ai, aí, a até esses fase 4 agora. aninhos. Eu sempre acho, Agora, mas eu sempre vou achar atual. a atual. É, porque é fase que eu Ei. ainda tô, né, tentando ali. Eu acho que agora ele tá bem independente. E assim, usando muito o que eu falo. A forma que eu falo com ele tá refletindo muito. Então tem coisa que Hum. ele repete que eu não posso falar nada, porque foi eu que falei com ele. Ah, eu Aí eu acho olho massa. assim, Quando o pai diz, eu tô falando, não, ele fala muito palavrão. Eu digo, quem fala palavrão? Ele só fala gritando. Quem fala gritando em casa? Né? Porque ele só. exatamente. Aí assim, tem hora quando ele faz alguma coisa que eu vejo, não, isso aí não foi meu. Aí eu falo assim, "Ih, tá certo isso." Uhum. Aí ele, mas eu disse sim, mas tá certo. Aí ele para assim, fala, não, mãe, desculpa. Aí, Pelo teu tom de voz, né? Ele já. então, Ah, assim, bacana. tem coisa tipo, eu falo com ele, tem que comer todo pra ficar grande e forte. Aí, pra brincar, pra ter energia. Aí, quando ele vê assim que eu tô comendo, ó, tem que comer todo, viu? Ele faz comigo também a mesma coisa. Então, assim, nas menores coisas a gente vê, então pode ter certeza. Nas outras coisas que você vai fazendo também, ainda mais eu que passo praticamente 24 horas do meu tempo com ele. Então, ele me tem muito como esse exemplo, né? De repetir, de falar as coisas que eu falo, de agir da mesma forma. Então, E acho é que aquela mais coisa. do que falar, do que dar ordem, a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente faz no dia a dia, né? Isso, e na verdade, a atuação, o teu exemplo, é que vai validar o que você diz. Né? A história de faça o que eu digo e não faça o que eu faço não funciona Não com filho. funciona. Né? Nós somos os exemplos, o exemplo de valor, o exemplo de honestidade, o exemplo de todos os princípios que você quer deixar ali para o seu filho, né? E aí, tô falando disso, eu lembrei, para mim a minha parte assim, mais complicada mesmo foi 3 anos do Benjamin. Porque antes, na verdade, assim, 2 anos e um pouquinho, porque antes dos 3, o Ben não dormiu a noite toda tranquilo. Ele sempre acordava à noite, né? E aí, chegando perto dos 3 anos, sabe um cansaço, assim? Eu digo, não aguento mais acordar, né? Eu não aguento mais, não dá mais. E a gente faz cama compartilhada, né? Agora que a gente tá começando, Sara foi pro quarto dela aos 12. E aí, já pensando e já falando aqui, quem faz cama compartilhada? Gente, em algum momento eles vão embora, né? Agora, Sara não quer, nem que eu entre no quarto. O quarto é trancado. Então, vai chegar esse momento. Até eu estava dizendo para o Naldo, o Ben tem 7,5, então faltam só 4 para ele sair da cama, né? Olha no E ponto. aí a gente fica só. Mas tem esse tempo, né, também. E eu lembro que com 3 anos eu estava tão angustiada, sabe, já porque este menino não dormia, não dormia, não dormia. Eu mudei a forma que a gente fazia o ritual do sono, né, mais ou menos. Aí coloquei, foi aí que entraram as meditações, né, as coisinhas que a gente hoje faz. E aí foi quando ele dormiu realmente a noite toda, mas que eu não levo nem em conta isso, não. Eu acho que foi porque ele estava pronto mesmo, né? Ele já estava se sentindo um pouco mais seguro e aí passou a dormir a noite toda. Já a Sara, eu acho que a fase pior para mim foi com 5 anos e um pouquinho, 6. Sara era muito, muito, muito demorada para fazer as coisas. Então, eu sou ligada no 220. E aí eu tenho uma filha que tá com a mão, com a escova na mão, assim, ó, se balançando, olhando para um lado e para o outro. De manhã, quando a gente tem que sair, eu trabalho na escola onde eles estudam, né? E aí eu chego, filha, pelo amor de Deus, o que diabo tu tá fazendo? Ah, mãe, eu tô pensando na minha vida. Mulher, mulher, essa menina com 6 anos, eu acho, mais ou menos 5,5, 6. Eu digo, Sara, não é Imagina tempo de como tá. pensar na vida, pelo amor de Deus. Vamos fazer outra coisa. Tem que se arrumar, tem que arrumar as coisas aqui e tal.
Aí, nessa época, foi justamente quando eu comecei, né, a questão da disciplina positiva e tal. E uma vez eu escutei o Tiago Queiroz falando sobre essa diferença, né? Os nossos filhos, eles não têm que ser como a gente, correndo junto com a gente, né? Eles têm o tempo Eles deles. têm o ritmo E deles, né? aí, pronto. E aí, o que é que eu fiz? Eu passei a acordar meia hora mais cedo. E acordar ela meia hora mais cedo. Então, ela tinha aquele tempo de ficar olhando pro tempo, pensando na vida, né? E eu também conseguia sair no horário que eu queria sair. Eu acho que às vezes a gente se irrita. Agora, se eu tivesse feito outra coisa, se eu tivesse brigado, menina, você vai fazer isso aqui e tal, eu não estaria respeitando o tempo dela, né? E, na verdade, estava causando ali uma situação, começar o dia de uma forma não tão bacana, né? Então, a gente sempre tem uma forma gentil, sempre tem uma forma bacana de, de solucionar, digamos assim. O problema é que a gente quer resolver logo. E nem tudo precisa ser resolvido logo, né? Eu tenho uma coisa com o Natan, assim, você falando sobre acordar, né? De manhã, ao acordar, eu sempre acordo o Natan com música, eu cantando Uhum. mesmo. É Ou coisa boa. fazendo cócegas, beijando, no tempo de escola, que ele estuda de manhã. Então, e eu, primeiro ano dele, oi? Não, a Gessiane falando, tá pegando as dicas. Vai. Minha amiga aí, ó, Tô conhece de vendo. perto. Aí ele, com 2 anos, e assim, ele sempre foi um bebê que dormia a noite toda, que acordava Coisa boa. sorrindo, Ô, sempre coisa foi boa. popular. Nunca tive problema com isso, não tenho que reclamar, assim. É tanto que eu botei ele no quarto dele, ainda com poucos meses, e foi super Fácil, tranquilo, né? porque eu não acordava uma vez na noite quando tinha amamentação e tal, mas depois, super tranquilo. E aí, pela manhã, ele sempre acordava assim e me dava sinal, né? Quando ele não falava ainda, me dava sinal que acordou. Ficava em pé no berço e fazia algum barulho para mim aparecer no quarto. E depois foi indo assim, quando eu apareci, ele dando risada, né? E tal. Aí, quando eu fui crescendo, isso veio da minha mãe. Ela nunca me acordou com gritaria, né? Então, Uhum. acho que também tem esse de você trazer as coisas boas, né, que você teve na sua infância. Minha mãe sempre me acordou de uma forma carinhosa. Ah, Eu que sempre estudei massa. de manhã também. Então, como o Natan já sempre foi um bebê feliz, então eu queria manter isso, né? Mesmo eu tendo que acordar mais cedo, não podia deixar ele dormir o que puder, o que queria. Aí Uhum. acordava ele, tipo, 6, 6h30, para arrumar, levar para a escola, para ir trabalhar. Então, era assim, eu entrava cantando, aí dava um beijinho, ia fazendo uma cócega, e aí ele acordava sorrindo. E até hoje é assim, acorda, aí mamãe te amo, você dormiu bem? Aí eu Uhum. dormi. Aí eu faço a mesma pergunta pra ele, aí ele me beija, me abraça. E tudo isso é no dia a dia, né? Não tem como você dizer assim, não, eu quero um filho assim, de hoje pra amanhã. Uhum. E isso eu acho que uma das coisas que eu vejo que realmente funciona, a Paty está botando, ela falou aqui, ó, respeitar o tempo da criança é primordial para ter uma boa relação com a criança, né? Hoje, quando eu vejo a Sara indo dormir, por exemplo, que ela vem, dá um beijo, diz boa noite, que me ama, recebe um beijo de volta, é meio que um ritual mesmo, assim, que a gente faz, né? O Ben às vezes vem e diz, mãe, eu vou dormir contigo hoje não, eu vou dormir só com o papai. Eu tô dormindo na rede, umas crises de labirintite meio doida, né? E aí eu digo, não, não tem problema não, não sei o que e tal, mas eu te amo, viu? Eu digo, te amo também. Então a gente termina o dia dizendo eu te amo. Eu Pra acho que dormir, foi ele uma pede coisa. colo. O colo é Pronto. tipo o braço, né? Porque antes ele vinha e deitava em cima de mim, mas não aguento mais. Agora tá grandinho, hein? Só o bracinho mesmo da mãe, o colo, aí deita assim do lado, e aí ele se satisfaz ali, mas todo dia é isso. Mesmo que assim, a gente não esteja deitado na cama, mas aí ele, mãe, quero colo. Aí eu já sei que ali o sono tá vindo. Uma coisa boa. Em relação a sono, eu estava até pensando nisso, porque o pessoal perguntou aqui, ó, como controlar as birras, né? Nathan fez alguma birra assim que tu não esqueceu, a mais? Algo do tipo assim, ah, Camila, nesse dia eu quase piro. Conta aí Nossa, pra gente. demais. Morri de vergonha. É, Geralmente a birra provoca isso, né? e assim, ele nunca tinha feito, porque eu sempre fui muito de conversar com ele, né? Então, Uhum. e ele nunca foi uma criança assim de chegar no mercado pedindo.
as coisas, porque ele é muito simpático. Então, antes dele pedir, o povo dá. Ele Não chega tem de manhã e dá problema. bom dia, boa tarde. Então, é muito comunicativo. É parecido comigo, muito a personalidade dele. Aí, ele chegou no mercado e a gente foi, eu comprei um picolé no caminho. Ele chegou lá, chupando picolé. Chegou lá, ele queria doce, depois ele queria outra coisa. Era só o querer mesmo. Aquela coisa de Uhum. quero isso, quero aquilo, quero. Aí eu falei, você não vai. Eu não vou lhe dar. A gente já comprou picolé, que mamãe tinha dito que ia comprar. E mamãe disse que no mercado não ia comprar nada. Só vim pegar isso aqui e já vou embora. Ah, meu filho chorou nesse dia. Quando eu fui andando com ele, saindo do mercado, ele voltou correndo pro mercado. Fez na situação. O bom é que o Imagina. mercado era de bairro, com pessoas conhecidas e tal. Aí uma amiga que trabalha lá nesse mercado, pegou ele no colo, aí conversou com ele, falou, calma, vai com a mamãe tá chateada com você, vai com a mamãe, pra mamãe não ficar muito chateada. Aí outro dia você conversa com ela e você vem comprar, quem sabe? E eu Uhum. respirando fundo, e olhando pra Natan, porque sinceramente eu não sabia nem o que falar pra criança naquele momento. E aí eu Mas respirando e olhando pra ele, falando, a gente já vai embora. Não vai dar pra comprar agora. Meio assim. isso E aí a ela coisa falou. foi. Hã? Isso ela falou. Não, eu falei, eu já tinha Ah, falado isso com ele e eu continuei falando. A gente vai embora, não vai dar pra comprar agora. E ela falou que eu tava chateada e que o comportamento dele não tava legal, que ele não era assim, porque eram pessoas que já conheciam ele, né, também. uhum. Então, realmente acharam estranho o comportamento dele. Mas eu acho que foi só a única vez também. Nunca mais Ah, reagiu assim, em situação nenhuma. Conversei. O que ele queria, acho que era um prato que ele já tinha em casa igual. só para fazer birra, como diz o outro. Eu falei, meu Deus, é porque eu tinha que passar por uma situação dessa, né? Não tem como. Aqui a gente teve duas situações que eu acho inesquecíveis, né? A do shopping, que eu contei já algumas vezes, ele tinha 4 anos, foi meia hora, mas eu lembro disso que ultrapassou um pouquinho, 30 minutos, e foi punk, porque todo mundo olhando e o menino gritando, e o menino não parava de gritar, né? E aí a gente tinha combinado que ia pro cinema, e que ia pro cinema, ia tomar um sorvete e ia para casa. Aí tinha um. Como é o nome daqueles carrinhos de. Que a gente entra no carrinho para dirigir junto, de parque. Ixi, esqueci o nome, Sei. bate-bate. Né? Aqui chama bate-bate. Aí ele pegou e disse: Mãe, pode ir no carrinho de bate-bate, não sei o que, não sei o que. A idiota aqui respondeu: Pode, uma vez. Só que quem quebrou o acordo fui eu. Naquele momento ali eu estava quebrando o acordo, né? Eu disse, não, tinha que ter ido pro cinema e tomar o diabo do sorvete, né? Aí eu inventei de deixar. Porque se eu tivesse dito o que você disse, por exemplo, né? Não, eu disse que viria pro cinema tomar sorvete. A gente pode, ou no outro final de semana, a gente pode, sei lá, no Natal, vir aqui e brincar nesse carrinho de bate-bate. Tinha sido perfeito. Mas como eu deixei uma vez, ele não quis sair. E aí ele ficou, eu quero ir de novo, eu quero ir de novo, eu quero ir de novo. Eu digo, Benjamin, não vai de novo, a mamãe já deixou e tal. Mas eu tinha quebrado o acordo, então agora não havia por que não quebrar de novo, entendeu? Eu acho que na cabeça dele passava algo do tipo, É só tipo pode. isso. E aí ele fincou o pé e não desceu. Eu disse, não, vai indo, vai abrindo o carro e tal. Aí o pai dele subiu, desceu com a Sara e foram pra fila de sorvete. Era época de Natal, tava lotada a fila de sorvete. E eu fiquei do lado dele, eu tentava falar e nada de quando você tiver já melhor, quando você tiver mais calmo, quiser falar com a mamãe, não quero. E o pessoal passava e olhava. Isso é o que eu digo assim, que provoca vergonha. Pelo menos naquele dia ainda me causou um pouco assim de vergonha, né? Eu fiquei um pouco sem jeito. Só que hoje, se isso acontecer, e às vezes até acontece não na mesma proporção, eu não tô nem aí, sabe? Porque naquele momento ali foi um teste pra mim. Tu não tá, eu acho que fazia o quê? 2 anos que eu tinha começado a estudar disciplina positiva, né? Ainda não tinha chegado nem na comunicação não violenta. E aí, ali eu fiquei pensando, é teu teste. Vamos sair do livro e vamos pôr em prática, né? Não pôr Foi em a prática aquilo que prática. tá dizendo por aí. Pois é, e eu fiquei, até que eu tive uma ideia. Ele foi indo de coluna em coluna, né? E o pessoal me olhando, achava todo mundo pensando, pega logo, bate logo nesse menino, leva, né? Puxa pelo braço. O E aí arrasta, né?
Eu pensei assim, eu digo, se eu arrastar, meu filho nunca vai esquecer desse dia. Porque ele vai chorando, todo mundo olhando, vai ser um caos, vai gritar, feito não sei nem o quê. Eu digo, não adianta, vamos ter paciência, né? E aí eu fui. Quando a gente chegou numa coluna que estava perto da parte de baixo, que dava para ver o Naldo e a Sara, eu disse, olha só, Benjamin, o papai tá quase chegando. Se a gente não descer agora, a gente vai pegar aquela fila toda e não dá tempo. Aí ele olhou para mim e disse, vamos. Aí me deu a mão. A gente desceu, ele enxugando as lágrimas, né? Aí ficou calado. Calado tava, calado ficou. Outra coisa que a gente faz como pai, eu acho que a gente quer resolver tudo logo, ou então a gente quer falar logo. O menino já tá pé da vida. Se eu fosse, você devia ter me escutado pra gente ter sido mais cedo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ninguém gosta de já estar chateado e ficar ouvindo o outro falar, né? Eu já sei que você tá chateado comigo, me dá só um tempinho. Coisa que a pessoa já tá sabendo, né, de certa forma. Pois é, e aí eu sei que ele chegou no carro, tomou o sorvete, terminou o sorvete. Aí eu disse, a gente pode conversar? E aí foi que a gente começou a conversar. Ele falou por que que ele estava chateado. O que a gente tem que entender é que uma criança dessa idade, uma criança na primeira infância, ela não tem a menor capacidade de ter esse autocontrole que a gente quer. Na verdade, ele está totalmente ligado a gente. Então, a partir do momento que eu me mantive calma, ele estava gritando, ele estava falando alto, mas ele também foi se acalmando, a ponto de no final estar só chorando, né? Aquele choro um pouco mais contido. Agora, se eu tivesse gritado, se eu tivesse puxado ele, gente, aí tinha sido escarcéu, teria Quando a ficado gente tá chateado estressado, também. eles também ficam, com certeza. Pois é. É uma coisa, tá só caindo, né? Peraí, deixa eu tirar É aqui que uma coisa assim que eu acho que quando a gente passa a entender isso, que há um elo, né, principalmente na primeira infância, entre a mãe e o pai, aquele que cuida, e a criança, ou seja, geralmente no dia que você está mais estressado, ele também fica mais estressado, né? Ele sente isso. Tanto que há uma necessidade de estar junto, há a necessidade de se sentir seguro, do seu abraço, né? Então, por que que ele não sentiria quando você está mal? Por que que ele não perceberia quando você está triste? Percebe. Do jeitinho dele, ele percebe. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz assim, como controlar as birras? Eu não tenho como controlar uma birra, na verdade. Esse nome, ele é até um pouco é muito chato, né? Digamos infantil, assim. a vida, né? A gente pensa, né? Quando pensa em birra, é algo muito ruim. Quando, na verdade, não é. Por quê? Desde esse dia, lá do shopping, que eu esperei pelo meu filho, né? O tempo que ele precisava para poder se acalmar, para poder falar comigo, diante de um sentimento que ele não conseguia lidar, que no caso ali ele estava frustrado, ele estava chateado, ele ficou com raiva, né? Foi uma explosão de coisas ao mesmo tempo que o cérebro dele não tinha capacidade para isso. Então ele explodiu, né? Ele abriu a tampa mesmo e começou a chorar. Então, o meu cuidado nesse momento, né, e a minha compreensão de que realmente ele não tinha outra saída e que eu tinha que me manter tranquila para que ele pudesse ficar também, o que é que gerou? Bem, tem 7 anos e nunca mais tivemos algo do tipo. Ah, Camila, mas pode acontecer várias e várias vezes? Pode. Pode acontecer várias e várias vezes, de uma proporção muito menor, né? Tipo, eu tô no shopping, aí ele finca, eu pegar o outro, tem pessoa aqui. Eu digo, não, nós combinamos isso, isso e isso. Você vem comigo ou fica? Né? E ele Também já meio, minha mãe não se entrega, né? Ela fica comigo até o final e não se entrega. Então é melhor ir logo. tem isso também, né? Da forma que a gente reage da primeira vez, parece que a criança aguarda, né? Então, quando a gente, como você falou, quando a gente faz um combinado e a gente quebra, ele guarda aquilo. Então, Uhum. a forma que a gente reage a cada situação deles, eles também guardam. E aí, ou eles repetem, ou às vezes eles não repetem nunca mais. Por conta Uhum. disso, né? Eles têm aquela lembrança de como a gente reagiu, como foi a situação, né? E a birra é uma coisa tão maluca que depois disso, bem fez uma birra na saída do zoológico, acho que até no livro eu conto. Cara, no livro não, no e-book, né, sobre a birra. O sol, sério, se botasse um ovo, ia fritar. E esse menino teve, assim, O sol aí é isso ele já terrível. tinha 6. Hã? O sol aí é terrível. Cara, ele não tava sentindo, não. Ele tava com tanta raiva que não tava sentindo, sabe? Querendo ficar, querendo ficar. A gente foi pra esse zoológico, assim. Uma amiga ligou, vamos pro zoológico, isso aqui, vamos, todos, né?
Então foi de uma hora para outra, eu não tive tempo de combinar nada. Eu gosto de sair já, deixando alguma coisa previamente dita, né? O que é que nós vamos fazer? O que você quer fazer? E aí junta tudo, faz o bolo e a gente faz os acordos, né? E aí, nesse dia, a gente não fez. E nós ficamos pouco tempo, e ele percebeu que era pouco tempo, né? E queria ficar mais. E ficou lá no meio, no sol. Rapaz, tu não tem ideia, não. Foi punk. Foi menos tempo, graças a Deus, né? Mas aí eu só fiz assim, eu digo, filho, presta atenção. Ele não estava gritando, ele não estava nada, ele só dizia, eu não vou sair. E eu, ai Deus. Nessas horas é tão interessante, porque aí vem na minha cabeça várias possibilidades, né? Por conta das leituras, os estudos e tal. Eu digo, meu Deus. Mas tu acredita que às vezes é o instinto mesmo? O que que eu fiz ali? Eu fiz qualquer livro que eu tenha lido, todos os livros que eu tenha lido, na verdade. Nada me ensinou o que eu fiz ali. Além do fato, né, claro, o respeito ao meu filho e tal. Eu parei, eu olhei, eu digo, meu Deus, como é que eu vou tirar esse menino daqui? Eu digo, bem, me dá aí tua mão. Aí ele, pra quê? Não sei o quê. Me dê sua mão. Aí ele me deu a mão. Eu botei ela aqui, na minha cabeça. Ah, tá queimando aqui, pega na sua. Tá queimando, mãe. Eu digo, pois é, vamos correndo pro carro. E aí, nesse correr pro carro, isso estava no livro, né? E quando eles estão numa birra bem, o melhor é extravasar com o corpo, né? Eu, vamos correr pro carro? Vamos. A gente meteu o pau, corremos pro carro e antes de entrar, ainda tomamos um sorvete, porque tava pegando fogo. E aí, quando eu entrei, de novo, liguei o ar-condicionado, nos acalmamos, aí é que eu paro para falar sobre o que tinha acontecido. E é interessante porque nenhuma dessas birras ela se repetiu, sabe, desse jeito, dessa forma. Às vezes de outras formas, mas meio que é como se ele tivesse, não, assim eu já conversei com a minha mãe, né, assim nós já resolvemos, coisas do tipo. A Paty está dizendo assim, lembro-me dessa história tua. Morro de medo de algo nessa proporção. Rapaz, o Ravi ainda vai te dar algo dessa proporção. Nem, nem a Rayane escapou. Até os quatro, nenhuma, nem a Rayane escapou. Não, em algum momento eles vão fazer, não tem como. O Ben, ele é da raiva, né? Falando de temperamentos, ele é muito colérico, então ele vai do ódio ao amor em poucos segundos, assim, né? Então ele é muito explosivo. Ele também, o Natan? Ele tá numa fase assim que ele tá demonstrando. E aí eu disse bem assim, poxa, Nathan tá assim muito nervoso. Aí eu fui olhar um vídeo antigo de ele com aprendendo a andar com 1 ano ou menos. Aí ele tá de frente pro mar, indo andando de encontro com as ondas e eu filmando ele. E aí acho que ele fica tão assim, vendo o mar daquele tamanho todo, e aí ele faz assim. Aí eu fiz, meu Deus, olha o que nada tá fazendo. Ele faz isso hoje. Quando ele tá muito nervoso com qualquer coisa, ele faz isso. Ele faz. "Ah!" E eu faço isso. Por isso que eu falo que ele é muito eu. Mesmo jeito. É, o exemplo arrasta, meu filho. Não tem outro. Ele extravasa do mesmo jeito. Quando ele não tem outra coisa pra fazer, ele vai, trava a garganta assim e faz. E aí, nesse vídeo, ele com 1 ano. Aí eu disse, meu Deus, não é algo novo. Eu só tinha me esquecido. Não tinha percebido, né, ainda. Talvez É passou algo assim. dele mesmo, a personalidade é muito forte. Tem gente que fala bem assim, Nathan é muito bonzinho. Aí eu olho assim e falo, "Uhum." É, Gente, assim, quando eu passei, foi no livro da Isa Minatel, né, que eu vi e também ouvindo ela os temperamentos, né? Eu me encaixo muito no sanguíneo, cara, também, bem no colérico. Eu também já vi Eneagrama, não sei se tu já viu os tipos de personalidade do Eneagrama, também é muito bacana. E o bem é um dos mais difíceis. Dá pra ver, né? Aquele que quer burlar todas as regras, né? Que é o tipo 7 que não curte regras, que quer viver, sabe? É palhaço que só. Então, o Benjamin é o palhaço da turma, né? A ponto da professora dizer, Camila, o Benjamin ontem estava dançando quadradinho de 8. E eu, é, né? Eu digo muito a ele assim, eu digo, meu filho, você tem tanta sorte de ter a mãe que tem. Porque outra eu acho que, não sei, conselho tutelar tinha tomado. Mas assim, eu dou graças a Deus, sabe, de ter ido por esse caminho, porque eu bem precisava de uma mãe que o respeitasse, em todos os sentidos, né? Principalmente nesses momentos assim, no temperamento mais de raiva.
E aí, vamos para a próxima? Não. Ele diz assim: como estimular a leitura? Como é que acontece aí? Ah, Tu chega a ler para ele, contar histórias, algo do tipo? eu leio histórias com ele, né? Ele tem um livro aqui de histórias bíblicas, Ah, bacana. vários, ele gosta bastante. E ele pede também, ele ganhou um livro gigantesco de dinossauros também, que ele gosta. E aí tem, assim, umas partezinhas bem pequenas falando sobre o peso do dinossauro e tal. Aí tem hora que ele pede, conta aqui a história do dinossauro. Aí eu conto em forma de história e dou uma Mas, incrementada, né? Na, mostra na gravura para ele, que é um livro quase do uhum, tamanho dele. E assim, eu pego muito nas letras, assim, e ligo ao dia a dia dele, as pessoas. Tipo assim, o T, uhum. ele sabe que é do nome da minha mãe. O R, ele sabe que é do meu. O N, ele sabe que é do dele. Aproveita para ensinar, né? Isso. Brincando. Uhum. É, um dia desse que a gente tava no quintal brincando, do nada. Aí ele começou a escrever. Aí ele escreveu o N de Natan no chão. Aí eu falei, agora bota o A. Aí ele botou o A. Agora bota o T. Aí botou o T. Botou o H. O A de novo. O N. Ah, aí agora Natan, mamãe. Ah, ele ficou radiante. Feliz da vida. Mas, Escreveu no chão, assim. Então, e eu faço muito principalmente com brincando. brincadeira, né? Isso. Faço muito Pronto. brincando. E vou ligando assim no dia a dia mesmo. As letras eu ligo às pessoas que ele ama, que ele convive. Vou ligando assim Uhum. as coisas que ele gosta. Então, A leitura, não só a leitura, mas a contação de histórias, né? A gente lê livros e tal, mas a contação de histórias eu uso muito quando eu preciso dizer alguma coisa que eu já disse e ele não entendeu, né? Tipo, eu já disse várias vezes para não mexer em tal canto, então vamos contar a história do menino buliçoso e do dia que ele mexeu em algo que não podia. E aí eu vou e invento mesmo, aí tem hora. Agora com 7 anos ele olha para mim e diz assim: esse menino sou eu, mãe? Já se tocando, né? Vai passando a primeira infância, meu filho, eles deixam de ser besta, né? E vão começando a se tocar nas coisas. Aí eu digo, não, o nome dele é Guilherme, seu nome é Benjamin. Ô, comédia. Mas é verdade, assim, quando a gente não consegue, ou pelo menos quando você diz mais de uma vez a criança não entende, às vezes contando a história, ele passa a assimilar melhor, ele passa a entender. Eu acho que até porque a literatura, ela tem esse poder, né? A história, ela tem esse poder de mexer com a gente, de transformar, de nos fazer refletir. Então, por isso, uma contação de histórias. Eu já vi livros, né, também falando. Ele tem uns livros que falam. Falam aqui, não, a gente mudou algumas coisas, mas um fala sobre a alegria, outro sobre a tristeza, outro sobre a raiva, e vai falando quando o menino sente raiva, o monstrinho da raiva e tal. Então, a literatura, ela proporciona isso, né? Esse momento, assim, de reflexão. Eu acho bacana. Tem uma amiga minha que ela lê toda noite. Geralmente, eu não consigo, não. Umas 2 vezes por semana, de pegar um livro mesmo, sentar e ler. Né? Ele tá lendo muitas coisas do Kumon, mas não é dessa forma, digamos assim, né? Desse jeito mais gostoso, antes de dormir ou algo do tipo. Isso é uma vontade que eu tenho, mas às vezes eu tô tão cansada, eu não sei tu quando chega do trabalho, mas nem para isso. Eu me aninho mesmo, ligo a meditação e vamos lá. E aí, mas eu acho assim, que o dia a dia, contar histórias, como é que eu posso estimular leituras? Contando histórias, lendo para ele vendo que você lê, uma coisa interessante é quando o pai chega, né? Eu sou coordenadora de uma escola e sempre trabalhei com adolescentes. O pai chega e diz: ah, mas meu filho não quer saber de ler, não sei o que e tal. E quando eu pergunto se o pai lê, o pai também não lê. Então não rola. Eu só vou comprar livros, eu só vou levar meu filho numa livraria se eu também gostar. Aí vamos lá, trabalhar o pai para que ele possa gostar, para que o filho venha a gostar também. Vamos trabalhar com as, digamos assim, o que o pai mais gosta de ler, futebol, o que o filho mais gosta de ler, Star Wars. Então vamos começar pelo que mais gosta para depois ir para outros temas, né? Mas isso eu sou é muito, óbvio. eu sou muito Hum? como você falou aí, da leitura que me interessa. Então, Hum. outras coisas eu me esforço, né? E aí, muitas das coisas, assim, algumas das coisas que eu leio em voz alta com ele, né? Eu falo, olha, Nathan, que legal. Aí vou e leio em voz alta. Aí ele fica assim, olhando, né, curiando o que eu tô lendo.
Aí Ele eu tá vou e na faço escola, tá? oi. Ele já tá na escola? Ele estuda desde os 2 anos, mas Ah, aí esse ano eu botei ele na pública. Aí tava com um grupo, sempre mandando assim é. uma atividade ou outra. Mas assim, eu tô fazendo atividades de incentivo mesmo, para fixar o que ele já sabe, né? Com relação a Uhum. números, cores, Mas aí letras. tá parado, não tô indo pra escola como Tá, aqui, eu continuo. tá parado. Ah. E ele tá justamente nesse período, né, de aprender as letras e tal. É uma idade assim que eu não sei o que eu faria com meu filho no infantil. Eu acho que até o infantil 3, se eu continuasse na escola, seria só mesmo por conta dos professores, né, da estrutura em si, para ser mantida para quando meu filho voltasse. Mas eu acho que é bem complicado na educação infantil, né? Eu vou incentivando assim para tipo não ter aquele esquecimento, né? Porque Uhum. pode ser que tenha, né? Então, eu vou incentivando, mas como eu falei, por meio de brincadeiras no dia a dia. Não tem uma coisa assim, vou sentar e ensinar Natan e tal. Eu não tenho paciência para ensinar, E aí, dizer não se assim, preocupe não, que eu também não. Ah, no próximo sábado vai ser uma pessoa que vai ter, que tem muita paciência, que é a Paty, ó, que ela tá falando aí, inclusive, né? Que aí ela vai falar sobre Montessori, a criação do Ravi. Ela tem paciência, vai ensinar um pouquinho aqui pra gente. aí Gente, eu mas faço muito brincando. Eu acho muito melhor porque ele é muito inquieto, não tem assim aquele período longo de concentração. Então, para eu prefiro fazer fazer 3 páginas de brincando. atividade. Esqueça. Se tivesse isso aqui, ó, não ia rolar, não. Como eu Pois estava é. acompanhando assim, algumas as lives anteriores, né? E alguns stories também seu, eu falei, eu ia estar igual a Camila, não ia rolar, não. Não, eu desisti. Eu desisti porque aí a escola vem, não sei o que, e fala e tal. Eu digo, pois é, vamos voltar, né? Quando voltar, a gente continua até lá. Porque é estressante, tá tudo muito estressante, eu não quero mais uma coisa, não. O comum a gente manteve, né? Mas esses 2 dias a gente parou um pouquinho, eu tava mais voltada em brincar com ele, fazer uma coisa do tipo, né? E deixar ele também um pouquinho mais livre, que ele tava sem um computador. E como ele gosta de jogar, né? E a gente combinou que seria só no final de semana, aí a gente ficou um pouquinho mais livre, eu não aperrei muito com as tarefas, não. E teve prova essa semana, né? Olha só, um menino de 7 anos fazendo prova no meio da pandemia. Pra quê? Não sei, né? Como eu escolhi essa escola, e escolhi. Ah, Camila, mas não tinha outra melhor? GSN Tem. também é pro. Como? GSN também é pro. Pronto. E aí eu escolhi essa escola porque era, digamos assim, entre aspas, sócio-construtivista, né? Então, mais próximo do que eu penso que deveria ser. E as que são como eu gostaria, são caríssimas aqui em Fortaleza. Então, eu tenho 2 filhos. Talvez se eu tivesse um só, ele ou ela estaria lá, né? No caso. Mas não dá para 2 filhos, é muito alto, pelo menos não para professores do estado, né? E aí, o que que acontece? A escola está ali, faz o método tradicional, quer as provas como comprovação de que não sei, porque eu podia fazer pelo menino, né? Porque não tinha ninguém me vendo fazer. Mas eu acho que era outra coisa, sabe, para esse momento. Quando eu vi prova de história, prova de geografia, prova de matemática, prova de português, eu digo, meu Deus, as pessoas não entendem o que de fato está acontecendo, né? O quanto está mais complicado. Não que você não seja capaz de cuidar do seu filho o dia todo, você é, assim como eu também sou, né? Só que eu tenho que dar conta do menino e de uma escola que basicamente está aqui dentro, no meu home office. Então, entre enlouquecer, né? Dando conta da escola, dando conta de menino, dando conta da casa, porque a menina que me ajudava não podia vir mais, eu digo, não, minha filha, esse negócio aqui da escola vai deixar, vai ficar para depois, porque a escola a gente recupera, né? Então, ano que vem a gente vê outra forma e tal, mas esse ano a gente tem que sobreviver. Então, eu deixei mesmo de lado. A gente continuou com as leituras e continuamos, que o Ben começou a ler agora, efetivamente, né? Então, com treino de leitura e tal, e algumas coisas de matemática. Até porque matemática você pode ensinar até fazendo um bolo, né? A lista de compras com os valores, então é bem mais interessante. História, geografia e ciências estão no cantinho por enquanto, e os outros a gente vai aprendendo brincando, eu acho muito mais bacana, né? E quando voltar a gente vê, eu acho que nesse momento tem que fazer mesmo aquilo que dá. Eu acho que é isso, né?
para não sufocar também, né? Não surtar, né? Porque as pessoas dizem assim, ah, mas você não é mãe dele, algo do tipo. Teve uma seguidora que eu vejo disse isso, né? Inclusive, na época eu tava, era na época que eu tava fazendo a propaganda do Conexão Brincar. E aí eu fiquei assim, poxa, sou capaz sim. Agora o problema é o que eu tenho que levar junto, né, nesse momento agora. Eu preciso levar junto a casa, que trabalho de casa, você sabe que não acaba, né? A gente dividiu aqui, não, ficou com os banheiros, louça, ou louça não, roupa, eu fiquei com a cozinha, almoço, não sei o que e tal. Dividi, o Sara ajuda, bem ajuda. Agora, mesmo assim, estão trabalhando em casa tem sido mais pesado. Eu não sei se é porque a demanda de trabalho é maior, talvez, né? Seja por isso. E aí eu acho que toda mãe está sentindo a mesma coisa. Vocês estão tudo morrendo de rir, né? Tô só vendo aí a página. Ou normalidade cega, com certeza. Eu acho que as escolas tradicionais, gente, assim, quem pode, fuja do tradicional, principalmente na primeira infância. Primeira infância, o menino tem que subir na árvore, tem que brincar com areia, tem que correr, tem que comer areia também para ficar, né? Tem que fazer tudo Imunidade. isso. É, como diz minha mãe, né, para ter um pouquinho de imunidade e tal. Mas a primeira infância é isso, é brincar, é correr, é estar junto, é conhecer o corpo, é conhecer os limites, porque às vezes a gente fica, ah, o menino tá subindo na árvore, vai cair. O menino sobe na árvore para testar mesmo o limite, e ele sabe qual é o limite dele, tanto que às vezes ele sobe e diz mentira, né? Então ele já não vai subir de novo, porque ele já sabe que para ali não é legal. Tem hora que são pequenos infartos, né? Que a gente sofre por dia. Ele sobe no sofá, no encosto do sofá e pula no tapete. Então, Uh, assim, você fala, caiu, bateu a testa no rack. Você já vê, né, a situação. Aí hoje ele tava dizendo que era Buzz Lightyear. Ah, eu tô na vai voar. academia, eu só ouvi o tombo. Ah, eu falei, o que foi isso? Eu tô voando, minha mãe. Pulou do sofá no E tá, né? tapete. Aí eu E falei, tá pelo tudo. amor de Deus, Natan, tu quer me matar do coração. E eu O bem ele pensei que ele subia tinha assim. colocado as almofadas no chão. Ele não colocou, ele se jogou só no tapete mesmo. Então eu falei, meu Deus. Ó, o Ben, ele subia era no corredor que a gente tinha, né? E até lá em cima, fazendo desse jeito, quando eu perguntava, ele dizia que era o Homem-Aranha. Depois eu vou postar aqui uma foto pra tu ver a arrumação. E a minha mãe ficava louca. Via aqui no Instagram, via no Facebook em algum canto. Você é doida, deixou esse menino subir desse jeito, levar uma queda. Eu digo, mãe, ele não vai cair. Se ele precisar, ele me e é desse jeito. E graças a Deus deu certo. Agora que, assim, tem uns cuidados. Tipo, agora ele brinca muito com a Chloe de correr. E aí, como às vezes ele cai no chão e tal, a gente tirou a mesinha do centro, né? E colocamos ela no cantinho, porque ela não tem aquelas proteções. Aqui não tem Pois pra é. botar dessas Aí eu coisas. preferi tirar para que ele possa correr livre, Isso, eu entendeu? falo sempre aqui em casa, eu sou muito tranquila com o Natan, porque a casa toda ele já conhece e já não tem, assim, riscos, sabe? Eu fico muito tranquila aqui. Eu faço tudo, me distraio até às vezes, porque eu sei que ele não tem nada assim de extraordinário para ele estar mexendo. Eu Uhum. só fico atenta, tipo, se eu tô ouvindo uma cadeira arrastar, aí eu vou Ele atrás. pode estar querendo subir algum canto. Porque ele já tá pegando a cadeira, porque é algo que ele não alcança, e aí ele tá querendo alcançar. Eu já volte com a cadeira, por favor. O lugar da cadeira é aqui. Legal. Aí A já gente vai falar sobre isso no próximo sábado também, que é sobre o ambiente preparado, né? A Paty vai trazer um pouquinho aí pra gente. Acho legal que eu vendo as postagens dela, lá o Ravi, ele tem uma pia do tamanhozinho dele, tem vassourinha pequena, sabe? A mesinha, o espelho na altura, né? O bem quando ele era pequeno, a gente fez, entre aspas, né? Uma tentativa do tipo, ele tinha um espelho, tinha a sala livre, como você disse, né? O bem bebê deixava ele de boa, porque não tinha nada para ele se machucar, não. Era um espaço que ele poderia ir explorar. E aí, a gente na época não tinha essas camas Montessori que tem agora, que eu acho super bacana, né? Para a criança já poder ir dormir, né? Ter o lugarzinho dela, etc e tal, do tamanho, né? Bacana, que você nem se preocupa também com queda ou algo do tipo, né? E aí a gente botou eram uns tapetes de EVA, né? Do meio do quarto para um lado, e colocamos o colchão em cima com a gradezinha.
E era tão legal porque ele, bebezinho, ele ia ficar, vai e voltava, sabe? Tipo, esse é meu canto, né? Esse é meu lugar. Agora a gente não fez tudo, por isso que vou trazer também a parte para ela falar um pouquinho aí mais com a gente sobre. É bem interessante, porque se você parar para pensar, quando for mais velho, o Ravi vai saber tudo, né? Vai sentir já parte da casa desde pequeno. A pai tá dizendo assim, meu irmão disse que Ravi já mora sozinho. Tem uma casa dentro da nossa casa. Tipo isso. Falta só o fogão. E detalhe, ela tava fazendo receitas, viu? Com ele também. Aí vai ser bem Ah, bacana. Eu você acho vai que, cozinhar. Teve uma aula na bom. escola no passado. E aí, toda vez que eu tô na cozinha, ele, deixa eu te ajudar. Aí eu fico, meu Deus. E tem as receitas tão simples de mousse, né? Que são três Mas coisas. Eu acho que é no dia a interessante. dia que ele pede ajuda, aí eu fico procurando alguma coisa pra ele fazer naquele momento, né? Aí eu fico tipo, o que é que eu vou dar pra essa criança fazer agora? Aí eu vou e peço assim pra, tipo, é, tira aqui do alho, fazer alguma coisa assim que ele possa fazer, né? Sem pegar em faca, sem nada Descascar o assim. ovo. É o que eu gosto de fazer. É. Vem aqui descascar esse ovo. Aí eu digo que é ovo de. Eu dizia, né? Agora ele já sabe que é ovo de dinossauro. E aí agora ele olha pra mim e diz: Mãe, eu sei que é de galinha. Eu digo: vai passando. As coisas Mas vão você passando. gostava, né? Oxe, Simão. Adorava. Eu digo, vamos comer ovo de dinossauro. A Sara, eu acho que Sara também, nesse período da primeira infância, ela não gostava de comer. Sara nunca gostou muito de comer. Tá comendo agora na adolescência que eu digo que ela tá tirando atraso. Né? Porque, pelo amor de Deus, a menina tá comendo pra caramba. Eu acho que dessa fase, eu não sei. Enfim. E aí, na época, ela não gostava de comer e tinha sabe um ipê? Lembra dessa planta? Ela é toda magrinha com as flores lindas, né? E tinha esse pé rosa, bem em frente, assim, da casa. E eu dava o leite, mingau, alguma coisa assim que eu fazia pela manhã para ela, falando do condomínio de fadas que tinha em frente da minha casa. Olha, filha, tu viu? Passou a fada tal, não sei o que, não sei o que. E isso, enquanto a gente falava, enquanto ela perguntava, mãe, tá ali. E ela entrava, viu? Na onda, ela via mesmo. E, mãe, tá ali, mamãe, não sei o que e tal. Aí ela ia comendo, comendo, comendo e pronto. Então, assim, em relação à comida, aqui vai já já tem uma pergunta justamente sobre isso, né? Em relação à comida, eu sempre tentei usar essa coisa mais lúdica mesmo, mágica, né? De fadas, de ovo de dinossauro, criatividade mesmo. E que às vezes vem até deles, né? Porque quando eles entram, então, é bom demais. Eu quero um ovo de dinossauro agora. Se for no meio da rua, o povo olha pra mim e diz, quer o quê, menina? Tem aqui, ó, a questão. Cadê? Você teve dificuldade na introdução alimentar? Como é que foi a fase da introdução alimentar? Na fase da introdução de Natan foi muito bom de boca, sempre. Mas na fase eu só tive com relação ao organismo dele mesmo. Então ficou meio ressecado um tempo, aí eu Ah, fui naquela busca de alimentos mamão e tal, pra tá, né, estimulando. Mas com relação a comer, sempre foi muito tu bom de boca. batia Não, com liquidificador, não, algo do tipo? não, porque assim, eu acho que é para usar os dentes, né? É para ele aprender a mastigar. Olha Então, só, eu acho tão engraçado. Às vezes eu penso assim, eu digo, meu Deus, se todo mundo seguisse de fato o instinto, aquilo que tá lá dentro, né? Porque não tem como. O menino tem dente, vai ter que pois usar. é, e Natan teve dente muito cedo. Aí, assim, com de 5 meses, ele já estava com pelo menos dois embaixo e dois em cima. Então, ele, com Percebeu? 8 meses, ele estava com 8 dentes. Ele estava com os quatro em cima e quatro embaixo. Então, assim, eu cozinhava bem cozidinha, sabe? Para ficar mesmo Tipo desmanchando. papinha. Isso. Uhum. E aí eu colocava no prato. Aí dava uma leve amassadinha. Eu deixava alguns pedacinhos, assim, não desmanchava totalmente, não empapava, não, sabe? Eu deixava assim para ele sentir a textura dos alimentos até. Eu colocava, né? Vários tipos de Uhum. verdurinha. Aí cozinhava o arrozinho. Aí botava com um caldinho, uma carne. E assim, eu nunca fiz exatamente uma comida. Essa é a comida de Natan. Só a questão da verdurinha mesmo que eu fazia
para ele todos os dias, porque às vezes tem dia que a gente facilita mesmo pra gente, em relação Uhum. à verdura e tal. Mas aí a verdurinha dele eu fazia todos os dias. Mas assim, o arroz, o feijão da casa, a carne que a gente ia comer cozidinha ali, botava o caldinho para ele, porque assim eu nunca cozinhei assim com muito sal, muita gordura. Então, acho que tudo que eu comia não ia fazer mal e nunca fez, pelo menos no meu caso. Fui muito tranquila com isso, ele comia tranquilamente assim, e sempre comeu muito bem. Ah, tanto meio-dia, tinha a jantinha 5 horas, 6 horas assim, e sempre come muito bem. Hoje em dia que tá mais ou menos, assim, tem dia que ele fala que não quer almoçar, eu falo, "E como é que tu vai ficar grande e forte?" Aí Eu ele já fica. entendi. Aí hoje mesmo, uma amiga minha mandou um bolo, nega maluca, é um bolo de chocolate com cobertura, com bastante brigadeiro, né? E ela mandou um bolo assim, desse tamanho, assim, pra ele, que é uma quentinha mesmo, o bolo. Aí ele começou a comer ontem, aí hoje ele, quase meio-dia, foi abrir a geladeira pra pegar o bolo. Aí eu falei, ó, o almoço agora. Aí depois do almoço, a gente come o bolo. Aí ele fez, mas eu quero chocolate. Aí foi, pegou na escala no armário. Aí eu falei, também não. Ó, come o almoço. Aí pra ficar grande e forte. Aí depois come a sobremesa. Aí mamãe dá o bolo, você come o tanto que você quiser. Combinado? Aí ele voltou, aí botou o bolo lá, guardei. Aí sentou, aí comeu. Aí ele, ó, mamãe, tô comendo, tô quase terminando. Aí eu falei, Pensando muito no bolo. bem, pensando no bolo. Aí foi Ai, terminando, aí ele, agora eu quero ok. chocolate. Aqui em casa, a Sara, eu acho que foi. A Sara foi a repetição da minha, né, alimentação quando eu era pequena, porque mamãe passava tudo no liquidificador, né? Eu lembro de eu até uns 12 anos comendo um prato de sopa, com não sei o que e tal. Não comia nenhum tipo de verdura, para comer alguma coisa, ela botava no liquidificador. Sara seguiu o mesmo padrão, porque além de ter nascido numa época que eu era muito nova, quando estava com a ajuda da mamãe, né? Então ela foi repetir, claro, já que deu certo, tô viva, né? Mas foi diferente com o Benjamin. Tanto que ela dizia, ah, mas você acha que eu não lhe criei bem, não sei o que e tal. Eu digo, não, mãe. É porque a gente vai por um caminho diferente, um caminho que eu ainda acho que seja melhor do que o que a senhora fez comigo, né? Indo bem, eu fiz a BLW, então ele ia comendo mesmo, do jeito que tava, né? As frutas, o brócolis, ele conheceu o brócolis, tanto é que ele come. Bem, chupa limão, para você ter uma ideia. Chupa mesmo, limão. Então, ele é muito bom de boca. Agora que tá meio assim por conta mais da seletividade, né? Já escolhe aquela coisa toda e tal. Mas eu lembro de uma vez eu chegando na escola, ele devia ter um aninho e meio, né? Meus filhos entraram sempre muito cedo. E um pai do amigo dele, olhava e dizia assim: Mas ele tão pequeno, já come uma maçã? Ele só comendo a maçã com casca e tudo, né? Eu Natan disse: come assim, comia Come. assim também. Pronto, come. Ele come goiaba, né? Mesmo assim, mentindo, come tudo. Aí ele pegou, no outro dia, lá veio um bacon banana. Não precisa amassar? Eu disse, não. Aí foi quando eu perguntei, mas por que o senhor tá achando, né, diferente? Ou tá achando estranho, algo do tipo? Ele, não, eu não come. Eu disse, por quê? Porque a gente sempre deu batido. Eu digo, exatamente. Né? O Benjamin só, eu dei a fruta na mão dele. Ele descascou, ele comeu, né? Então, por isso foi diferente. Agora, eu acho bacana, né? Você dar o alimento dessa forma, porque além de ter dente, né, para usar, tem a questão de que a criança ela conhece a fruta de uma forma real, não Tá, tipo banana melhoradinho. com leite e açúcar, banana com leite. Não é a banana, né? Não é o gosto da banana, que aí vai aprimorando o paladar também. Tanto é que o bem ele não é como a Sara. A Sara hoje ela gosta de um tipo de verdura. Mas até os 7 anos não gostava de nada, 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 porque tudo foi oferecido batido. Aí é Natan, complicado. eu dava raspada, né? A maçã. Aí, por conta, né? A maçã é um pouco dura, né? Mas a banana, eu fui assim, e depois eu comecei a dar. Quando eu vi os dentinhos, então comecei a incentivar e ele ia mordendo, eu ia só controlando para ele não colocar um pedaço muito grande na boca, mas eu ia só controlando.
E a maçã eu achei engraçado, porque foi uma vez, eu lembro, eu fiz a feira de verduras, cheguei da feirinha, botei no chão da cozinha. Aí quando eu olho, tá ele com a maçã já na mão pra morder. Aí eu falei, oh não, já tomou a iniciativa, peraí. Aí fui lavei a maçã ligeiro, lavei com a bucha, porque não tinha como botar de molho ainda, né? Porque senão ia demorar. Aí eu aproveitei o momento, lavei com a bucha, entreguei na mão dele. Ele mordeu. Aí eu, pronto, não dou mais Rayane, raspada. vou parar aqui só um pouquinho, já vou dizer tchau. Sim, caldo com